Todas as quartas-feiras, das 7 às 8 da manhã, nós nos reunimos para estudar como a teoria das restrições contribui de forma significativa no ambiente de gerenciamento de projetos. E nós estamos estudando o livro Corrente Crítica. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 20. Vamos nessa! O capítulo 20, ele traz bastante um aspecto de redução de lead time, né? Bem especificamente falando sobre o ramo imobiliário, que é empreendedor versus empreiteiro. O Ted, que é um aluno do Rick, ele sentiu ali num conflito, que era como calcular o prejuízo causado à empresa pelo atraso na produção do projeto, porque ele era especificamente do ramo imobiliário. Por quê? Por que isso? Porque ele não conseguia ver nenhum prejuízo, só conseguia ver vantagens nesse ponto, né? O que levava ele a ter essa visão? É que no ramo imobiliário, quando mais se modifica, mais dinheiro ganha e o projeto, e consequentemente o projeto atrasa. Então ele estava num dilema que era o quê? Sempre como calcular isso, né? Porque se um projeto atrasa por algumas modificações, o empreendedor muitas vezes não perde dinheiro, ele ganha, porque o valor é revisto, ele cobra mais por aquilo, e esse era o dilema que ele tinha com relação a isso. Como calcular o prejuízo, né? Por mais que porque em alguns temas anteriores, ele viu o quanto que era importante concluir o projeto no tempo, né, para evitar prejuízo, e ao mesmo tempo ele se via que na condição que ele tinha, que era o ramo imobiliário, ele não enxergava isso dessa forma. E aí se perguntava muito, né, se diminuir os lead times dos projetos não traz nenhum benefício para a empresa, por que então se preocuparmos com isso? Era bastante o dilema que ele estava vivendo ali. Além de não conseguir calcular o prejuízo, né, alguma forma de calcular, até pela questão da situação, ele se perguntava muito, então por que eu necessito fazer essa diminuição de lead times? Que benefício isso aí poderia ser trazido para o projeto? Bem, a partir daí, o professor Rick, ele teve uma conversa com o Johnny, né? Basicamente sobre um assunto que o Johnny ficou bastante interessado, que era a redução do lead time. Mas um ponto importante que o Rick comentou com o Johnny era que toda redução de lead time deve se oferecer dinheiro em troca para você conseguir que seus lead times sejam reduzidos, né? E aí o Rick até contou a história que ele tinha acabado de ter do Ted com o Johnny. E aí fez o Johnny, né? A ideia dele, a filosofia dele, ele acabou não entendendo muito bem a conversa que assim, o objetivo que tinha dentro da história que o Ted contou. Então, aí é aquela situação, né? Um ganho para um subcontratado é definitivamente uma perda para o empreendedor. É aquela situação que, na teoria das restrições, né, situações ganha-perde não existe. Geralmente é sempre ganha-ganha. Quando uma situação dessa acontece, é porque estamos olhando o problema de uma forma muito estreita. Isso quer dizer o seguinte, é que a gente está vendo só um lado da situação, não estamos vendo a situação como um todo. Então, era isso que a partir do momento que o Johnny voltou, né, da conversa do Rick sobre o TED, ele não se encaixava dentro da filosofia dele. Então, o Johnny começou a listar alguns fatos sobre a conversa com o Rick. Basicamente foram dois. Um é o impacto que os atrasos têm no fluxo de caixa, e o outro ponto é que o mercado é muito sensível a preço, principalmente o mercado imobiliário. A maioria das contratações, dos fechamentos, né, de licitações que o pessoal tem,
é questão de preço, né? A maioria é questão de preço. Então, quanto menor o preço, mais fácil de você fechar o contrato. Bem, a partir daí, o Johnny começou a até se fazer alguns questionamentos. A partir daí, como se concilia esses dois fatos? Bem, uma premissa importante: se um mês de diferença na data de entrega é tão importante para o empreendedor, então o lead time prometido deveria ser uma das principais considerações na escolha de um empreiteiro, e não basicamente o preço, né? Então, como o empreendedor deveria encorajar o empreiteiro para reduzir seus lead times? Aí o capítulo 20, ele coloca também 2 fatores importantes, que é amarrar uma grande recompensa à conclusão antes do tempo estimado, aquilo que nós vimos agora no slide anterior, né, que é oferecer um dinheiro para a redução do lead time. E um outro ponto é sobre penalidades para atrasos. Mas esse ponto aqui, ele tem uma certa relevância, porque nenhum empreiteiro tem condição de assumir penalidades, porque na maioria dos casos, essas penalidades podem até quebrar o empreiteiro. Então, é muito difícil isso colocado para o empreiteiro ele assumir esse tipo de risco. Então, qual é a vantagem competitiva? No capítulo, ele comenta que o empreiteiro que perceber isto não precisará competir baseado no preço, pois poderá abocanhar o mercado e, ao mesmo tempo, manter bons preços. Ou seja, a maioria dos problemas do empreiteiro é que, como todas as outras pessoas que lidam com projetos, os empreiteiros acham que não pode fazer nada para reduzir os seus lead times. Então, vejam, a partir do momento que o empreiteiro consegue e tem uma visão de corrente crítica, né, que consegue reduzir lead times, ele pode assumir situações de penalidades de atraso dos seus contratos, porque ele tem a certeza que pode cumprir o prazo, e além disso, ele até tem o objetivo dele, que é receber mais por isso. Bem, essas são as minhas considerações, espero que tenham contribuído aí para o nosso encontro de hoje. I'm so proud of you and I just wanna share the love. I'm so proud of you and I just wanna share the love.